Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tenho certeza que sim, né? Bom, hoje eu quero apresentar para vocês um áudio dos ensinamentos budistas, né? E também do Robert Adams, que eles nos ensinam como nós podemos viver uma vida tranquila e de paz. Imagine vocês compreender que vocês não é a sua mente, não é seu corpo, que você é um ser espiritual de paz, de alegria, de luz. Imagine você tendo essa sensação, né? Essa compreensão de que você é esse ser espiritual de paz. Esses ensinamentos budistas e os ensinamentos de Robert Adams, assim como do Michael Singer, do Eckhart Tolle, né, e outros mestres espirituais, eles passam para nós como adquirir essa paz espiritual e como compreender que nós não somos a nossa mente e não somos o nosso corpo. Não somos nossas emoções, nem sentimentos, nem pensamentos. E para isso, eles nos dão um ensinamento muito profundo que exige prática, muita prática, né? E paciência, dedicação também. É o poder de nós, né? Não reagir a nada. Não reagirmos aos nossos pensamentos, não reagir às nossas emoções, não reagir à nossa própria mente, nem ao nosso próprio corpo e também nem às situações que acontecem no mundo, que acontecem no nosso mundo exterior e também no nosso mundo interior. É aquela capacidade de nos manter calmo, de procurar nos manter calmo, sem reagir, né? Procurar manter relaxados em qualquer situação, simplesmente fazendo o quê? Observando aquela situação e não se identificando com ela, não reagindo a ela. Jesus Cristo nos ensinou isso há muito tempo também, né? Jesus Cristo disse: não resistais ao mal. Então, isto quer dizer, não resistais ao mal, não resistir ao mal é não reagir ao mal. Porque quando nós reagimos, né, ao mal ou a qualquer sentimento, pensamento negativo, nós estamos dando poder para eles e eles vão ficar mais e mais fortes dentro de nós. E nós acabamos ficando apegados, identificados com esses tipos de sentimentos, de emoções, de pensamentos. E isso não é nada legal, mas nós temos aí, né, os grandes mestres que nos passam esse conhecimento e nos ensina a como adquirir a paz interior, mesmo diante de grandes catástrofes, mesmo diante de grandes problemas, de grandes dificuldades, né? Vamos supor que você esteja passando por uma crise de ansiedade. O que você deve fazer? Em vez de você recorrer a um remédio, né, um ansiolítico para se acalmar, ou ficar desesperado para se libertar daquela ansiedade, daquela crise, ou recorrer diretamente para um pronto-socorro para poder receber lá um remédio ou uma injeção para se acalmar, para acabar com aquela crise. Em vez de você fazer isso, você simplesmente observar aquela crise e procurar se manter o mais calmo possível, o mais tranquilo possível, sem se identificar com aquilo, procurando não se identificar com aquela crise de ansiedade.
Quando você faz isso, você não só enfraquece a ansiedade, você não se identifica com ela, ela vai se enfraquecendo e com o tempo ela desaparece. Eu falo isso por experiência própria, porque foi isso que aconteceu comigo. Toda vez que eu tinha uma crise de ansiedade, eu procurava observar aquela crise, aquela ansiedade e procurava me manter calmo, o mais calmo possível, só observando, sem reagir, observando aquela ansiedade, aquela crise, como ela se apresentava naquele momento. E foi assim que eu me libertei da ansiedade, né? A ansiedade, o medo de morrer, né? A depressão que eu passei também, eu me libertei disso assim, depois que conheci os ensinamentos do Eckhart Tolle. Depois dos ensinamentos do Eckhart Tolle é que eu fui conhecer os ensinamentos de Joel Goldsmith. Isso há uns 6 a 7 anos atrás, mas eu me libertei de tudo aquilo. E foi aí que eu percebi, né, que a crise de ansiedade, a raiva, o medo, todas essas coisas negativas que estão dentro de nós são ilusões passageiras e que nós, na verdade, somos seres espirituais de paz, seres criados por Deus, né? Sendo que Deus não nos deu um espírito de medo, Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. Esse é o nosso verdadeiro espírito, né? Nosso verdadeiro ser que Deus criou. Mas, infelizmente, muitos de nós não temos. Quando não temos esse conhecimento, nós se desespera diante de qualquer situação, de qualquer sentimento, de qualquer pensamento. Acordamos de manhã cedo já pensando nos problemas, já pensando no que vai acontecer naquele dia, já preocupado com as contas que vai vencer naquele mês. Isto vai tomando conta de nós e vai reprimindo toda a nossa força interior. E aí o que acontece? Nós vamos ficando cada vez mais fracos e essas situações vão ficando cada vez mais fortes, até o momento de ficarmos dependentes de remédios, né? De ansiolítico, antidepressivos, de vários outros tipos de remédios, né? E sem felicidade, sem alegria, sem motivação na vida, às vezes até sem vontade de viver. E isso é muito triste, né? Mas felizmente existe uma forma de nós vencermos tudo isto. É simplesmente procurando praticar a não reação, não resistência, não reagir, não resistir ao que quer que aconteça. Para isso nós temos que nos dedicar a estar sempre no momento presente. Se você se descuidar um pouco, o seu inconsciente toma conta. E quando o seu inconsciente toma conta, aí sim nós começamos a nos identificar com os problemas, com nossos sentimentos, nossas emoções. Então nós temos que estar conscientes do momento presente, sempre em observação, observando o que quer que aconteça, tanto dentro como fora de nós, e não reagir. Procurar não reagir. Por exemplo, se você ouve uma notícia ruim, como essa que aconteceu agora lá na Tailândia, né? E em outro país, né, que eu esqueci o nome agora, mas a gente vê aquele terremoto, né, de uma escala de 7,7, né, onde prédios desabaram, né, e muita gente desesperada acontecendo. E qual é a primeira reação que a gente tem?
A gente fica desesperado se imaginando na situação daquelas pessoas, né? Ficamos nos identificando com aquele problema. Tudo bem que isso é até uma coisa normal, mas só que se fosse uma coisa da nossa própria natureza divina mesmo, entendeu? Isso não nos afetaria, não prejudicaria a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa paz. Mas acontece que quando nós ficamos tristes, apegados, desesperados com aquela situação que aconteceu lá, né, com aquilo que a gente está vendo na televisão, quando nós ficamos tristes quanto a isto prejudica a nossa saúde, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então significa que não é parte da nossa natureza divina, né? O que tem que acontecer, não adianta nós querermos fugir dessas situações externas. Eu fico aqui imaginando, né? O homem faz guerra, eles fazem guerra um país contra o outro. Aí quando acontece uma catástrofe como essa agora na Tailândia, aí todos os países se reúnem para ajudar, né? Então a gente fica pensando, para que motivo então a guerra? Se os outros países, quando acontece uma catástrofe, eles procuram se reunir e ajudar com alimentos, com mantimentos, com coisas de higiene, né? Com tudo que aquelas pessoas precisam, né? Muitos países mandam soldados, policiais, né? Bombeiros para ajudar e eles vão, né? Ajudam, mas em comparação com a guerra, é praticamente a mesma coisa. Eles não deviam fazer esse tipo de ajuda, né? De ser assim, benevolente com todos eles, um país com os outros, sempre, sem ter guerra, sem motivo para guerra, porque guerra é uma coisa que não tem sentido nenhum, nem guerra, nem briga, nem violência, são coisas que não têm sentido algum. Então, é isso que me deixa um pouco meio até impressionado, né? Como os países fazem isso só quando um país está numa situação ruim. Agora, quando o país está numa situação boa, né? Tem até uma certa riqueza, o outro país já fica com inveja, né? E quer ir lá tomar a riqueza daquele outro país. Coisa completamente sem sentido. Então, quando nós vemos isso, a tendência é ficarmos tristes por aquelas pessoas, né, que estão passando por aquela situação, né, até oramos por elas e tudo. Mas só que isso acaba prejudicando a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa paz, nossa felicidade, né? Então isso quer dizer que é uma coisa que não pertence à nossa natureza real, divina. É uma coisa que pertence a esse mundo fenomênico aqui, a este ego, a este ego. Então nós temos aí a fórmula, né? Como devemos conviver, né? Todos os dias com esses problemas que nos afetam. Se você ouve uma notícia ruim dessa aí, volte a sua atenção para dentro de você mesmo e veja qual é o tipo de sentimento, de emoção que você sente naquele momento em relação àquilo que você está vendo na televisão, ou ouvindo no rádio, ou mesmo ouvindo de um amigo, de outras pessoas, né? Se você vê uma pessoa praticando uma maldade, olhe para dentro de você mesmo, né? Observe dentro de você mesmo e procure observar que tipo de sentimento, de pensamento, de emoção você está tendo em relação àquilo que você está vendo, a outra pessoa praticando uma maldade, né? Procure mudar isso dentro de você. Não adianta você querer ir lá e procurar mudar a pessoa que está praticando a maldade.
ela não vai mudar. Você tem que mudar. Não adianta você se revoltar com ela, você querer brigar com ela, você querer fazer justiça com sua própria mão. Não vai resolver. Ao contrário, as situações vão até piorar, porque o universo já está poluído de vibrações negativas, de violência, de crimes, de guerras. E cada vez que nós temos esse tipo de reação, nós estamos poluindo cada vez mais o universo. E, logicamente, pela lei universal, isso tudo vai retornar a nós, vai retornar ao planeta Terra. Não foi à toa que aconteceu isso lá na Tailândia, né? Não foi à toa. Tem uma causa para isso, uma causa mental. São vibrações mentais que estão aí pairando no universo e elas retornam, né? E retornam com grande força, provocando grande destruição. É lamentável? É, mas a lei, né? Como vocês sabem, lei é lei, elas simplesmente se cumprem. Elas não mudam por causa porque tem crianças, ou porque tem senhores, sabe, idosos, ou porque tem pessoas ali doentes. Não muda. Ou se tem pobre, se tem rico, elas não mudam. Elas são leis e vai se cumprir. Vai cumprir aquilo que está sendo emitida para ela. Então, a nossa única forma de termos paz e compreender que nós não somos o corpo e não somos a mente é isto, é não reagir, não resistir ao mal. Deixa, o mal passa, ele sempre passa. As coisas ruins sempre passam. Quando você deixa elas fluir à vontade, sem reagir a elas, sem lutar contra elas, deixa elas fluir, deixa elas passar por você. Quando você faz isso, elas vão perdendo a força, cada vez que elas vierem, você fazendo isso, procurando se manter calmo, elas vão perdendo a força e um dia desaparece. E aí você se torna calmo em toda e qualquer situação, e você compreende aí que você é um ser espiritual de paz, e não uma mente ou um corpo que se envolve com esses problemas do mundo ou com os problemas internos que nós mesmos temos dentro de nós, como sentimentos de medo, de preocupação, de raiva, de ódio, essas coisas, né? Simplesmente não seremos mais abalados por eles. Eles vão continuar vindo, mas toda vez que eles vierem, mantenha-se calmo, mantenha-se distante, só observando, sem reagir, e você vai perceber que eles passam, porque tudo é passageiro e eles não fazem parte da nossa verdadeira natureza. Lembre-se daquela passagem da Bíblia, como eu acabei de dizer agora, que o apóstolo Paulo disse: Deus não nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o nosso verdadeiro espírito. Nós sofremos porque nós reagimos, lutamos contra os problemas, contra o mal, contra as coisas negativas. Por isso que nós sofremos. Buda nos ensinou isso há muito tempo. Nós sofremos porque nós nos identificamos com essas coisas, pensando que essas coisas somos nós, quando na verdade nós somos um espírito de amor, de poder, de equilíbrio, de moderação. Esse é o nosso verdadeiro espírito. Então, está aqui a mensagem para vocês. Ouça esse áudio, né, que vocês vão compreender mais ainda profundamente isto que eu estou falando aqui. E eu espero que vocês tenham uma boa semana, né, uma semana cheia de paz, de felicidade,
Não se apeguem a nada. Para ter essa semana de paz e de felicidade, vocês têm que procurar não se apegar, não lutar contra nada, não resistir a nada, não reagir a nada. Então tá aqui. Muito obrigado a todos, felicidade para todos vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado. A Prinsky Meditações apresenta o áudio de um ensinamento budista e de Robert Adams. O poder de não reagir, encontrando a verdadeira paz e compreendendo que você é um ser espiritual de paz e alegria. Capítulo 1. A chave para uma vida espiritual plena é encontrar a tranquilidade interior. A habilidade de não reagir. A calma é o maior patrimônio e o poder mais poderoso que você pode possuir. Ao aprender a cultivar a calma, você será capaz de resolver todos os problemas que surgem em seu caminho. É algo que você deve sempre lembrar, pois quando você está verdadeiramente tranquilo, não há adversidades que possam abalar você. No domínio da calma, todas as ilusões do karma se dissipam, deixando espaço para o vazio sereno. Ao permanecer calma e despreocupado em relação às situações e resultados, inclusive sobre o que pode ocorrer amanhã, você encontra paz e não há motivo para preocupação. O aspecto mais importante de uma vida espiritual é evitar reagir ou tentar mudar os outros. Em vez disso, é praticar a não reatividade diante de tudo. Viva o momento presente, e evite se prender ao passado ou se preocupar com o futuro. Abra-se para o eterno agora onde tudo está em harmonia. Não se deixe levar pelos tumultos do mundo. E evite reagir excessivamente a pensamentos e emoções. Torne-se um observador e cultive a serenidade em sua mente. Aprenda a compreender seus pensamentos e emoções sem se deixar levar por eles. Uma mente serena e tranquila, como um lago calmo, pode refletir a beleza ao seu redor, enquanto um lago agitado não pode refletir nada. Acalme sua mente quando a mente está quieta. Você pode observar sem se apegar. Observe seus pensamentos e permita que eles se dissolvam sem tentar alterar ou mudar eles. Não dê poder excessivo a seus pensamentos e não lute contra suas emoções. Apenas observe-os sem reagir. Não se apegue à raiva, não reaja às dúvidas. Tudo é que você reage é um produto da mente. É a mente que se irrita, que fica obstinada, que busca controle e que se machuca. Mas ao dominar a mente, onde está a raiva? Onde está a tristeza e onde estão as reações às situações? Elas simplesmente não existirão. O estado iluminado é de paz eterna. A paz é a essência da consciência, que é sempre pacífica, sempre feliz independentemente das condições. Todo condicionamento vem da mente. Não tente alterar as circunstâncias. Não tente mudar as situações. Sempre que você usa a mente para tentar mudar algo, você está alimentando o ego, e isso só lhe trará mais problemas. Apenas aprenda a controlar a mente, tornando-a passiva e serena, e você descobrirá que as coisas fluirão melhor do que você esperava. Reconheça a si mesmo como algo além do que parece. Não se veja apenas como um ser limitado, e tenha sempre em mente que absolutamente nada precisa ser feito. É assim que você se torna verdadeiramente feliz. A alegria completa surge quando não há nada na mente, quando a própria felicidade prevalece. Quando a dúvida, a raiva ou o medo aparece, não os alimento, redirecione rapidamente o foco da mente. Faça necessário para se libertar dessas situações, mas não alimente os medos, dúvidas e raiva. Não permita que seus pensamentos se tornem maiores do que você.
Independentemente do que seus pensamentos digam, não os alimente. Lembre-se de que seus pensamentos não são seus amigos, eles tentam confundir e enganar você. Eles dirão todo tipo de coisa. Não se apegue a seus pensamentos, nem mesmo aos positivos, que transcendem tudo. O que importa para sua felicidade e bem-estar são seus pensamentos, e você não precisa separar um tempo específico para meditar. Você pode fazer isso enquanto dirige, trabalha, ouve música. É simplesmente estar consciente de si mesmo e de sua verdadeira essência. Perceba que o resto é uma projeção de sua mente, e que este universo é uma ilusão. Assim como você assiste a um filme e reconhece que tudo o que está acontecendo é apenas uma história na tela. A vida também pode ser compreendida dessa forma. Se você observar tudo o que acontece na vida, você olha, vê, porém não reage, não toma partido. Ao compreender isso, você se torna livre. Se você é o que está buscando, a resposta está sempre dentro de você, sozinho, e não há nada no mundo externo, pois o mundo externo é uma projeção de sua própria mente, seus pensamentos e imaginação. Se você criou esse mundo, a única maneira de despertar é através do silêncio, não através da análise de fatos, separando o que é bom do que é ruim, mas sim através do simples silêncio, deixando de lado todos os conceitos, feridas, dogmas e ideias diariamente. A maior verdade é excluída, não adicionada. Portanto, as ideias, sentimentos e permita que esse vazio se estabeleça. Quando você estiver completamente vazio, não há nada que precise ser preenchido novamente. A verdadeira realização é o vazio, é o eu, é a sua natureza essencial. Não importa quantas vezes eu diga isso, você ainda pode estar pensando, julgando, tirando conclusões e tentando resolver sua vida. Abandone tudo completamente, absolutamente, completamente. Se você precisar deixar ir, faça de forma tão completa que você não sinta nenhum corpo, nenhuma mente, nenhum ator, nada. É isso que estou dizendo. Você não vai se tornar uma planta imóvel apenas contemplando seu umbigo. E se você estiver me ouvindo corretamente, para tudo o que está fazendo agora, você se sentirá mais feliz do que nunca em sua vida. Porque você perceberá que nada disso realmente importa, e você saberá que na verdade ninguém está realmente fazendo nada. Resumindo, e se a dor fosse completamente eliminada? Se você perfeito e imutável, e nada mais existe, nada mais jamais existiu, e nada mais existirá. Só há um eu. E anime-se. É apenas um. Esse ou é a consciência. E quando você segue o pessoal até a fonte, ele se torna o meu universal, que é consciência. E você começa a se controlar, começa a perceber sua natureza divina, e você faz isso sendo silencioso. É o caminho mais rápido para perceber, é ficar quieto. Não abandonar pensamentos, abandonar a mente, abandonar tudo. A melhor resposta é não ter nenhuma resposta. Quando um pensamento ou sentimento surge, uma reação segue rapidamente. Isso se torna tão automático que você pode nem perceber que cada pensamento e emoção desencadeia uma reação. Como resultado, você está completamente à mercê de seus pensamentos e emoções, operando no piloto automático, sem controle. Quando você se concentra no chamado futuro, sua atenção é consumida por ele, e à medida que sua atenção direciona energia, mais e mais pensamentos surgem, resultando em milhares de cenários e soluções falsas. Isso é pura ilusão.
E aqueles que rotulam os outros como iludidos são eles mesmos escravos da falsa realidade da mente. Esses ataques mentais causam uma dor significativa, mas há uma abordagem simples para transcender tudo isso. É simples, mas pode ser difícil e desconfortável de praticar no início. Não reaja a nada. Não ter resposta é a abordagem mais eficaz. Para transcender as tendências reativas, é necessário confiar em seu ser e abandonar todos os esforços. Entender a natureza da consciência crucial, pois pode levar a resultados rápidos. Estar ciente do poder que você possui é importante, porque a consciência é uma energia curativa impregnada de amor puro. Ao se alinhar com o sentimento com seu ser e não reagir a nada, você permite que seu corpo e mente comecem a se curar. Evitar observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles, ou reagir a eles. Isso permite que as emoções fluam e se dissipem, direcionando energia curativa para elas. Não desanime se parecer difícil no começo, apenas continue praticando a experiência de não reagir. Lembre-se de que isso não é uma atividade mental, mas sim uma liberação de esforço e uma confiança em seu ser. Esse processo pode ser desafiador para seu ego e sua programação, e seu corpo pode sentir desconforto. No entanto, você logo descobrirá que você não é nem seu corpo, nem sua mente. À medida que você se abstém de reagir, perceberá que nem mesmo está no controle do que está acontecendo. Pensamentos surgem naturalmente dentro da consciência, e as emoções vêm e vão por si mesmas. Você verá que tudo está simplesmente acontecendo, e essa realização pode ser profundamente transformadora. A vida flui livremente, e quando resistimos a esse fluxo, sofremos. Em vez de tentar resolver todos os problemas da vida através do pensamento, perceba o poder de não reagir. Ao fazer isso, você recupera sua energia de situações que não lhe servem. Apenas seja em mergulho profundamente em si mesmo, permitindo que a tempestade venha, porque ela sempre passará. Lembre-se de que tudo vem e vai, mas você como consciência, ou consciência divina, está sempre presente. Esteja ciente dessa consciência e pare de reagir aos objetos dentro da consciência que vêm e vão. Apenas permaneça em si mesmo, no núcleo mais profundo do seu ser. Você é paz. Você é ilimitado. Você é o observador das experiências, não a vítima delas. Você incorpora todas as coisas. Você é a própria essência do amor, como espaço que permanece inalterado pelo que passa por ele. Apenas seja. Abandone a necessidade de acreditar em si mesmo com convicção ou dúvida. Em vez disso, conheça-se plenamente sem hesitação. Apenas seja. Existe uma velha história budista que ilustra que toda reação ao que quer que aconteça é algo motivado pela nossa própria mente. Essa história fala sobre uma pessoa que certa vez foi até Gautama Buda em busca de conselhos sobre como controlar as suas emoções. Essa pessoa estava lutando contra a raiva e a frustração, e procurava uma maneira de reagir suas emoções de forma mais eficaz. Buda sorriu, e pediu que ela se sentasse. Ele disse: vou contar uma história. Uma vez havia um rei que governava um país próspero. Um dia ele decidiu visitar o reino vizinho, pois tinha ouvido falar que o rei desse reino era famoso por sua sabedoria. Quando o rei chegou, foi recebido com grande honra, e o rei do reino vizinho preparou um grande banquete em sua homenagem. Durante o banquete o rei notou uma mosca em sua sopa. Ele ficou enojado e ordenou que seu servo lhe trouxesse outra tigela de sopa. O rei do reino vizinho viu isso e disse:
Sua Majestade, por favor, não fique zangada. Foi apenas uma pequena mosca, não importa. O rei respondeu: não posso tolerar tais coisas. Mesmo uma pequena mosca pode arruinar meu humor. O rei do reino vizinho sorriu e disse: Sua Majestade, permita-me lhe dar um conselho. Não foi a mosca que arruinou seu humor, mas foi sua reação a ela. Você tem o poder de controlar suas emoções. Não deixe que elas o controlem. O rei percebeu a sabedoria nessas palavras e retornou a seu reino. A partir desse dia, ele começou a praticar a arte de não reagir a situações que antes desencadeavam suas emoções. Ele descobriu que conseguiu manter a postura em situações desafiadoras e tomar decisões melhores. O poder de não reagir é uma lição importante para todos. Muitas vezes reagimos às situações sem pensar, o que pode levar a consequências negativas. Reagir com raiva e frustração pode prejudicar nossos relacionamentos e dificultar nossa capacidade de tomar decisões com clareza. No entanto, é importante entender que não reagir não significa que devemos reprimir nossas emoções. As emoções são uma parte natural de nossa experiência humana, e é importante reconhecê-las. Em vez de reagir impulsivamente, devemos tirar um tempo para processar nossas emoções e responder de maneira ponderada. Outra parte do mundo vive um jovem chamado Michael. Ele era uma pessoa muito emotiva, e muitas vezes reagia impulsivamente a situações que o deixavam chateado. Ele ficava com raiva e dizia coisas ofensivas, o que levava a condições e sentimentos feridos. Um dia Michael decidiu tomar o controle de suas emoções. Ele sabia que suas emoções impulsivas causavam mal mais do que bem, e queria mudar. Ele começou a praticar a atenção plena meditação, o que ajudou a se tornar mais consciente de seus pensamentos e emoções. Ele também começou a praticar a arte de não reagir. Sempre que encontrava em uma situação que normalmente desencadearia suas emoções, ele dava um passo para trás e respirava fundo. Em seguida variava a situação calmamente e respondia de maneira pensada. No início foi difícil para Michael controlar suas emoções, e ainda ficava com raiva e frustrado. Mas dava um passo atrás e não reagir impulsivamente. À medida que continuava a praticar, percebeu que se tornar mais fácil controlar suas emoções. Michelle também notou que seus relacionamentos com os outros melhoraram. Ele não estava mais discutindo magoando os sentimentos das pessoas. Em vez disso, ele conseguia se comunicar de maneira calma e ponderada, o que o ajudava a construir relacionamentos mais fortes. Um dia um amigo de Michael procurou conselhos com ele. Seu amigo estava passando por um momento difícil e estava se sentindo muito chateada. Michael ouviu os problemas do amigo e ofereceu as palavras de conforto e apoio. Seu amigo agradeceu e disse: "Você sempre sabe o que dizer. Você nunca fica com raiva ou chateada." Michelle sorriu e respondeu: "Não é que eu nunca sinta raiva ou fique chateado. Aprendi a controlar minhas emoções, e não deixar que elas me controlem. É uma ferramenta poderosa que me ajudou a melhorar meus relacionamentos e meu bem-estar geral." O amigo de Michael ficou impressionado e perguntou como ele aprendeu a controlar suas emoções. Michael compartilhou sua experiência com atenção plena, e o poder de não reagir encorajou seu amigo a tentar também. Seu amigo ficou grato pelo conselho. Com o tempo, Michael se tornou conhecido por sua calma e atitude ponderada. Ele era capaz de lidar com situações difíceis com facilidade, e as pessoas admiravam por sua força e resiliência.
Essa história nos ajuda a entender como reagimos a situações simples como pousar de uma mosca no nosso alimento. Agora imagine como você reage negativamente às situações mais difíceis e complicadas, em vez de não reagir e manter a calma. Você já parou para pensar que a chave para uma vida mais plena e feliz pode estar em algo simples, mais profundo? Imagine se ao invés de reagir a tudo que acontece ao seu redor, você pudesse simplesmente não reagir, e se essa habilidade aparentemente simples fosse o caminho para uma verdadeira liberdade espiritual. Você já sentiu que está constantemente no piloto automático, reagindo a cada estímulo, cada pensamento, cada emoção que surge? Vamos descobrir como a prática de não reagir pode transformar completamente a sua vida, trazendo paz e clareza mental. Você sabia que a única vida espiritual que você realmente precisa é aprender a não reagir? Parece simples, mas se você parar para refletir sobre isso, vai perceber o quanto reagimos, muitas vezes sem nem perceber, a estímulos internos e externos, pensamentos, emoções, pessoas. Tudo parece uma reação em cadeia. Mas e se em vez de reagir você apenas observasse? E se ao invés de ceder às pressões do dia a dia você apenas parasse, respirasse, e se mantivesse calmo? A verdadeira paz vem do estado de calma interior, quando a mente está em silêncio. Não importa o que aconteça ao seu redor, nada tem o poder de afetá-lo. A vida se torna mais clara, mais leve, e você começa a perceber que não há necessidade de entrar na luta incessante da reatividade. A pergunta que fica é: você está disposto a experimentar essa paz? Imagine a cena. Você está no trânsito, aquele momento de sempre em que a raiva começa a surgir. O motorista à sua frente está dirigindo devagar, o trânsito está parado, o relógio está correndo, e a impaciência começa a tomar conta. Agora, em vez de deixar essa frustração dominar sua mente, e ao mesmo tempo sua saúde, o que aconteceria se você simplesmente não reagisse? Simplesmente observasse a situação como ela é, sem se identificar com ela. Quando você está calmo, o tempo para, o karma para, e as ilusões desaparecem. Ou seja, ao manter a calma, você quebra o ciclo de estresse e preocupação, simplesmente permitindo que a vida aconteça, sem que você seja arrastado por ela. O que acontece é que quando você aprende a não reagir, começa a se libertar das amarras do ego e dos sentimentos de frustração. E o mais interessante é que isso não precisa ser algo complicado. A prática do não reagir começa com algo muito simples: estar presente. Estar presente no momento, e observar sem se envolver. É como estar diante de um filme, sem ser afetado pela trama. Você assiste, mas não se deixa consumir pela história. Quando você passa a observar seus próprios pensamentos e emoções, em vez de se identificar com eles, você começa a perceber a verdadeira natureza das coisas. Não se trata de evitar emoções ou pensamentos, mas sim de perceber que eles são passageiros. Quando você percebe que pode observar e não reagir, você começa a perceber o que realmente importa. E o que acontece é surpreendente. A paz começa a tomar conta do seu ser, mas isso exige prática. Claro que não é fácil. Nossos impulsos são fortes, a pressão é constante, e muitas vezes, o reflexo imediato é reagir, gritar, se desesperar ou tentar controlar tudo ao seu redor. Mas é aqui que a mágica acontece. Quando você começa a perceber que a reação é um produto da mente, você ganha controle sobre ela. Quando você não reage,
Não importa o que aconteça ao seu redor. O que importa é como você responde àquilo dentro de você. Isso é libertador. Não reagir não significa ser passivo ou indiferente, mas ao contrário, é uma forma de estar mais presente e consciente, mais conectado com seu próprio ser. Agora você pode estar se perguntando, mas como começar a aplicar isso no meu dia a dia? Como consigo passar da teoria para a prática? Bem, a primeira coisa que você precisa entender é que a mudança começa no momento em que você se permite dar uma pausa. Pausar antes de reagir. Quando você sentir a raiva, o medo ou a ansiedade surgindo, pare e respire profundamente. Não precisa fazer nada. Não precisa mudar nada. Apenas observe. Observe os pensamentos e as emoções sem se envolver. Quando você se torna observador, você quebra o ciclo automático de reatividade. É como se você ganhasse um superpoder, o poder de escolher como responder ao mundo. Vamos fazer um exercício simples. Imagine que você está em uma situação em que normalmente reagiria com raiva ou frustração, pode ser no trabalho, em uma conversa difícil, ou até mesmo em uma fila. O que aconteceria se você, ao invés de reagir, fizesse uma pausa, respirasse e se perguntasse, eu realmente preciso reagir a isso? E se a resposta for não, simplesmente se permita não reagir. O mais incrível disso é que ao longo do tempo, essa prática se torna um hábito. E quando isso acontece, você começa a perceber que a paz interior não é algo que você busca fora, mas algo que já está dentro de você, esperando para ser reconhecido. Mas claro, como qualquer mudança profunda, essa prática exige perseverança. Você vai enfrentar resistências, tanto externas quanto internas. A mente vai querer levar você de volta ao velho padrão de reatividade, e é nesse momento que você precisa lembrar, eu sou o observador, não a reação. Cada vez que você optar por não reagir, você está se aproximando de sua verdadeira natureza, e com o tempo a mente vai ficando mais calma, mais clara. E você começa a perceber que tudo o que acontece ao seu redor é apenas uma projeção da sua mente. Nada é real exceto a paz que você sente dentro de si. Agora quero que você imagine um futuro, onde você vive sem ser arrastado pelas emoções e pensamentos negativos. Imagine como seria se ao invés de se perder em preocupações ou frustrações, você fosse capaz de manter a calma, independentemente das circunstâncias. A sensação de liberdade que isso traz é incomparável. Você percebe que ao não reagir, você não só se torna mais feliz, mas também começa a influenciar positivamente tudo ao seu redor. A paz interior é contagiante. Quando você começa a viver essa calma, você se torna uma fonte de luz para as pessoas ao seu redor. Sua paz vai inspirar aqueles que estão ao seu lado, porque a verdadeira paz é mais poderosa do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Você vai perceber que ao praticar o não reagir, não está apenas transformando sua própria vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Isso é o poder da verdadeira liberdade espiritual e tudo começa com um simples passo, não reagir. Eu sei que pode parecer um desafio no começo, mas quero convidar você a experimentar. A verdadeira paz não vem de mudar o mundo, mas de mudar a forma como você reage a ele. Comece agora. Se sua mente está sempre tensa, ansiosa, inquieta, não pense que isto é algo que não pode ser corrigido. Siga os ensinamentos que Buda, há milhares de anos, já nos deixou. Um ensinamento valioso sobre isto.
O segredo para silenciar a mente e viver no momento presente. Há um ensinamento antigo que permeia as sabedorias do Oriente, uma verdade que já foi descoberta por muitos, e que, no entanto, ainda nos escapa em meio ao barulho do mundo moderno. É um ensinamento que, quando compreendido e praticado, pode mudar a maneira como vivemos, como pensamos, e até mesmo como sentimos. É o ensinamento do silêncio. Um silêncio que não é a ausência de som, mas a sensação dos pensamentos incessantes que nos tiram do momento presente. Este é o caminho para silenciar a mente. Algo que Buda nos mostrou há mais de 2500 anos. Nos dias atuais, estamos constantemente bombardeados por informações, o celular, as redes sociais, as notícias, tudo parece nos puxar para fora de nós mesmos, para um espaço onde a atenção nunca parece estar quieta. Nossa mente se torna um tumulto, uma incessante rotação de pensamentos e preocupações. Pensamos sobre o trabalho, sobre o futuro, sobre os relacionamentos, sobre o que deveríamos estar fazendo, e sobre o que já fizemos. E no meio de tudo isso, nos sentimos cada vez mais longe de nós mesmos, como se nunca estivéssemos verdadeiramente presentes em nossas próprias vidas. O budismo há milênios fala sobre a mente, e como ela pode se tornar um obstáculo para o verdadeiro bem-estar. Para Buda, a mente inquieta é como um monge bêbado que não consegue se manter firme, mas que anda de um lado para o outro sem controle. Ele entendia que a raiz do sofrimento estava justamente aí, na incapacidade de silenciar essa mente barulhenta. Essa mente que nos arrasta para um constante estado de insatisfação. Mas como silenciar a mente? Será que é possível, em meio a todas essas exigências do mundo moderno, encontrar um espaço de calma interna? A resposta, segundo Buda, está na prática. Ele ensinou que a mente pode ser treinada, que não somos apenas vítimas dos nossos pensamentos, mas que temos a capacidade de olhar para eles e decidir como reagir. E essa é uma verdade que pode nos transformar. O primeiro passo para silenciar a mente, Buda nos disse, é estarmos conscientes do momento presente. Em vez de nos perdermos no fluxo contínuo de pensamentos sobre o passado ou o futuro, precisamos aprender a focar no aqui e agora. Ele falava sobre o Anapanasa, que é o treinamento da mente por meio da atenção à respiração. Respirar, perceber o ar entrando e saindo, sem julgamento, apenas observando isso já é um começo. Quando colocamos nossa atenção no momento presente, observamos os pensamentos como visitantes que vêm e vão, sem nos fixarmos neles. Mas é claro, isso não é fácil. Nossa mente é ágil e tende a escapar, a nos levar de volta aos mesmos padrões de sempre. E esse é o grande desafio. Permanecer no momento presente, mesmo quando parece que o mundo exige a nossa atenção para tantas outras coisas. No entanto, o treino constante pode fazer com que esse espaço de silêncio comece a se formar. Lentamente, passamos a perceber que não precisamos ser escravos dos nossos próprios pensamentos. Podemos, ao contrário, observá-los de longe, sem nos deixar levar por eles. Quando nos acostumamos a parar por alguns momentos e respirar, começamos a sentir o impacto disso em nosso dia a dia. A mente, então, começa a se acalmar. O coração que antes batia descontrolado, como se carregasse um peso, começa a se estabilizar. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele nos devolve a calma que tanto buscamos. A paz que não vem de fora, mas que brota de dentro. Buda também falava sobre o impacto que os pensamentos têm sobre nossas emoções.
Ele dizia que a mente é como um jardim, e nós somos os jardineiros. Se plantarmos sementes de discórdia, de raiva ou de ansiedade, elas crescerão. Mas se cuidarmos do nosso jardim mental, se plantarmos sementes de amor, de paciência e de aceitação, aos poucos tudo isso se transforma. A paz que tanto almejamos não é algo que se encontra no amanhã, mas sim algo que se cultiva no momento presente, como um jardim que precisa de atenção diária. Mas esse cultivo não precisa ser complicado. Buda nos deu ensinamentos práticos. Ele propôs que fossemos gentis conosco mesmos, que aprendessemos a nos aceitar e a perceber que somos impermanentes, assim como tudo ao nosso redor. Essa aceitação, quando compreendida, nos permite finalmente deixar ir, e quando deixamos ir, estamos silenciando a mente, porque a mente muitas vezes cria sofrimento ao nos apegar às coisas, ao tentar manter sob controle aquilo que por natureza não podemos controlar. Se ao longo do dia sentimos que a mente está cada vez mais barulhenta, uma maneira simples de silenciar é parar por um momento e observar a respiração. Inspirar, expirar, e perceber que esse momento é tudo o que temos, e assim, aos poucos, vamos silenciando os pensamentos, como se estivéssemos colocando de lado todas as distrações para focar no que realmente importa, nós mesmos, e o momento em que estamos vivendo. O caminho do silêncio não é algo que acontece de um dia para o outro, é uma prática constante, algo que exige paciência e dedicação. E mesmo nos momentos em que a mente parece mais agitada, mesmo quando o caos volta a gritar em nossos pensamentos, podemos escolher dar um passo para trás, para recuperar o controle. Silenciar a mente não significa que devemos nos isolar do mundo, mas sim que precisamos aprender a não nos perder nos próprios pensamentos. Significa aprender a nos manter no aqui e agora, não como uma fuga, mas como um espaço onde encontramos verdadeiramente quem somos. Buda sabia que a mente seria um grande desafio para aqueles que desejam alcançar a paz. Ele mesmo enfrentou o tumulto da mente antes de alcançar o estado de iluminação. Ele enfrentou as dúvidas, as ansiedades, as inquietações, e com paciência, desenvolveu um caminho que poderia ser trilhado por outros. Um caminho que nos leva de volta ao nosso eu verdadeiro, ao nosso centro, ao silêncio que sempre esteve à nossa disposição, mas que por tanto tempo esquecemos. Então, o que Buda nos ensina é que podemos parar, respirar, observar e deixar que a mente descanse. Ele nos ensina que não precisamos ser escravos dos nossos pensamentos, mas que podemos sim, aprender a viver no momento presente. Essa prática é uma chave para o bem-estar, porque é através dela que aprendemos a transformar nossa maneira de ver o mundo, e a perceber que por trás de todos os pensamentos, existe algo muito maior, um silêncio profundo, sereno e curador. O convite então é simples, tente, pare por alguns momentos e respire, e descubra o poder do silêncio. Porque nesse silêncio o que encontramos é mais do que ausência de som, é a presença plena de quem verdadeiramente somos. E é nesse silêncio que encontramos a paz. Afinal, aprender a silenciar a mente não é apenas um exercício de concentração momentânea, mas um caminho para descobrir a paz verdadeira, que já habita dentro de nós. Buda nos ensinou que o verdadeiro silêncio é aquele que nos permite observar, sem apego, sem resistência. E quando conseguimos viver nesse estado de presença, compreendemos que a paz não vem de fora, mas de dentro, como uma nascente que brota em silêncio, mas que nutre tudo ao redor. Aprender a silenciar a mente é um primeiro passo para entrar em contato com essa paz.
E esse é um convite que está disponível para todos nós, independentemente do que nos rodeia, dos pensamentos que insistem em se repetir, ou das preocupações que tentam nos consumir. Buda nos mostrou que o silêncio não é algo distante, inatingível, mas algo que pode ser alcançado no dia a dia, na prática de cada momento. Nós tendemos a pensar que reagimos aos eventos, mas, na verdade, reagimos ao que eles significam para nós. Nós só podemos sofrer por aquilo a que demos importância. Portanto, para evitar sofrimento desnecessário, por vezes, basta apenas dar um passo para trás, desanexar emocionalmente do evento e ver as coisas de outra perspectiva. É difícil, mas com a prática você aprende. Na verdade, uma outra frase budista nos mostra o caminho. Tudo o que somos é o resultado do que pensamos. Somos fundados em nossos pensamentos e somos feitos de nossos pensamentos. Alegrai-vos porque em toda parte aqui tudo é agora. Muitas vezes perdemos a vida enquanto estamos amarrados ao passado ou preocupados com o futuro. No entanto, o budismo nos ensina que temos apenas o aqui e agora. Portanto, devemos aprender a estar totalmente presentes, para desfrutar de cada momento como se fosse o primeiro e o último. Não mergulhar no passado ou sonhar com o futuro, se concentrar no momento presente, porque é onde você vai encontrar as chaves para a felicidade. Tenha cuidado com o exterior, bem como o seu interior, porque tudo é um. Somos uma unidade física e espiritual, mas muitas vezes nos esquecemos. Às vezes nos preocupamos muito sobre como cuidar do corpo e esquecemos a alma, enquanto em outras vezes nos preocupamos muito com nosso equilíbrio psicológico e negligenciamos aspectos importantes, tais como dieta e exercícios. No entanto, para encontrar um estado de bem-estar verdadeiro é imperativo que a mente e o corpo estejam equilibrados. Às vezes, ou porque superestimamos nossas forças ou porque não estamos cientes da magnitude da situação, estabelecemos metas que vão além de nossas capacidades, e tentamos mudar o mundo. Em seguida, geramos um estresse desnecessário. No entanto, para encontrar a paz interior, é importante estar ciente de nossas forças e nossa dose de recursos, e qualquer caminho tem que começar de nós mesmos. Antes de mudarmos o que não gostamos do mundo, mudemos nossa forma de lidar com esses problemas do mundo. Não ferir os outros com o que causa dor a si mesmo. Esta é uma das máximas do budismo que, se aplicada ao pé da letra, poderíamos praticamente eliminar todas as leis e preceitos morais do mundo. No entanto, esta frase budista vai além do clássico "não faça aos outros o que você não quer fazer para você", pois envolve, acima de tudo, uma profunda compreensão de nós mesmos e uma grande empatia para outros. Apesar de não estarmos conscientes disso, o nosso desejo de mais, seja no material ou emocional, é a principal fonte de nossas preocupações e desapontamentos. Quando aprendemos a viver com pouco e aceitando tudo que a vida nos oferece no momento, podemos alcançar uma vida mais equilibrada e reduzir a tensão e estresse. Entender que já temos todo o necessário para atingir a paz interna e felicidade é um ensinamento que traz tranquilidade na caminhada e evita a ansiedade e desgaste incessante de sempre achar que a felicidade está logo ali na frente, mas nunca aqui. Para entender tudo, é preciso esquecer tudo. Quando somos pequenos, estamos abertos à aprendizagem, não temos ideias preconcebidas. No entanto, à medida que crescemos, nossa mente está cheia de condicionamentos sociais que nos dizem como as coisas devem ser, como devemos nos comportar e até mesmo o que pensar.
Estamos tão imbuídos nesse contexto que não percebemos que nossa mente se tornou uma caixa muito estreita que nos aprisiona. Então, se você quer mudar e ver as coisas de outra perspectiva, o primeiro passo é se separar das crenças e estereótipos que o mantêm amarrado. Neste sentido, uma outra frase budista nos ilumina. No céu, não há distinção entre o leste e o oeste. São as pessoas que criam essas distinções em sua mente e depois pensam que são verdadeiras. O ódio não diminui ódio. O ódio diminui com o amor. O ódio só gera ódio. E a única maneira de contrariar o seu efeito é proporcionar amor, respondendo com emoções positivas. Não se apaga fogo com mais fogo. Isso é algo que quase nunca aplicamos quando nos envolvemos em discussões nas quais somos guiados por nossas emoções mais negativas. Respondemos às críticas com outro comentário e um ataque ainda mais forte. Mesmo se você tiver muito pouco para dar. Esta é uma das mais antigas frases budistas, e algumas pesquisas na área da psicologia positiva mostraram que a gratidão e a entrega é um dos caminhos que conduzem à felicidade. Não é sobre dar com o intuito de receber algo, mas dar motivado pelo prazer que sente ao ajudar alguém. Nesta frase budista, o segredo da mudança significa aprender a valorizar cada coisa e cada pessoa por aquilo que ele é, um milagre único e irrepetível. Quando aprendemos a não criticar, mas aceitar e se maravilhar com as menores coisas que nos rodeiam, nossa vida vai mudar porque estamos deixando aberta a gratidão, a curiosidade e a alegria. Do contrário, se pensarmos que não há nada de especial sobre as pequenas coisas e estamos no topo do mundo, não apenas estamos nos fechando para a beleza, mas também para a aprendizagem e crescimento. Se você não pode apreciar o milagre que envolve uma flor, você está morrendo por dentro. Fim do áudio de um ensinamento budista, e de Robert Adams. O poder de não reagir. Encontrando a verdadeira paz, e compreendendo que você é um ser espiritual de paz e alegria.